Como a maioria dos teólogos, Tomás de Aquino via a encarnação como a solução de Deus para um planeta caído, um plano de resgate que Deus profetizou pela primeira vez em Gênesis capítulo 3. Tomás apontava passagens das Escrituras que destacavam a cruz como a resposta redentora de Deus para um relacionamento rompido com a humanidade. Duns Scotus, apelidado de o escocês, via muito mais coisas em jogo. Para ele, o verbo ter se feito carne, conforme é descrito no prólogo do Evangelho de João, é algo que deve certamente representar o projeto principal do Criador, o objetivo original de Deus, e não um plano B. Duns Scotus citava passagens de Efésios e Colossenses sobre o Cristo cósmico, aquele em que todas as coisas têm a sua origem, mantêm-se unidas e se movem rumo à consumação. Jesus veio à Terra apenas como um ajuste para a falha humana? A encarnação foi uma humilhação que Deus teve que suportar, ou ela foi o ponto central de toda a criação? Duns Scotus e a sua escola sugeriram que a encarnação foi um motivo subjacente de Deus para a criação, e não uma mera correção para ela. Deus criou esse vasto e belo universo com o propósito singular de compartilhar a vida e o amor divinos com a humanidade e pretendia desde o início que participássemos da comunhão eterna com Ele. No livro Religiões de Roma, os historiadores Mary Bertz e John North lembram que o período dedicado a celebrar o solstício era todo devotado a um deus, Mitra. Durava uma semana e era permeado por celebrações entre as famílias, com troca de presentes e comilanças típicas. Nada diferente do Natal contemporâneo. Oriundo da mitologia persa, Mitra era o deus da sabedoria, representando a luz, o bem sobre o mal. O 25 de dezembro se tornou uma data oficial no século III da nossa era, mas ainda sem nenhuma alusão a Jesus. Em sociedades basicamente dependentes dos ciclos da natureza e um período carente de conhecimento científico para justificar as mudanças do tempo, fazia muito sentido que divindades e celebrações tivessem em seu cerne o objetivo de justificar os bons e os maus resultados das safras. Em paralelo a este contexto, crescia em tamanho a importância daquela nova religião. No início, uma seita judaica perseguida, depois uma nova doutrina, o cristianismo. Seu mito fundador era uma figura nascida em Belém, província romana da Judéia, do Oriente Médio. A data exata, ninguém sabia naquela época, ninguém sabe ainda hoje. Se Aureliano efetivou a comemoração ao Sol Invictus, é preciso lembrar de dois outros imperadores romanos que contribuíram para a criação do Natal, tal como conhecemos hoje. Flávio Valério Constantino, de 272 a 337, e Flávio Teodósio, 346 a 395. Desta forma, o 25 de dezembro como Natal não foi algo inventado, mas sim algo convencionado. Como bem esclarece o sociólogo Francisco Borda Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC, em São Paulo. Os antigos romanos celebravam, na data do constício de inverno no hemisfério norte, a festa do Sol Invicto. Os cristãos, desde os primeiros séculos, associaram Jesus à luz, que vem para iluminar a humanidade e tirá-la das trevas. Nesse sentido, é possível analisar que o Natal passou por novas ressignificações até chegar ao modelo atual, comercial e não necessariamente religioso. Há muitas coisas que fazemos como cristãos que vieram do paganismo, como, por exemplo, a cerimônia do casamento, o uso de alianças. O uso da medicina também é de origem pagã. A enfermagem tem raízes também pagã, assim como realizar esportes
é de origem pagã. Mas não é porque usamos uma aliança que somos pagãos. O que os protestantes evangélicos comemoram não seria a data em si, mas o acontecimento que foi o nascimento da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade, conforme 1 Timóteo 1,15, João 5,24, Romanos 6 e 23.